Glória a Deus, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje num novo horário. Na verdade, um novo horário não, um horário diferente. Vamos nos achegando aí, gente. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua presença. Aleluia. Nós estamos aqui provando do Senhor juntos. Vamos lá. Hoje eu tinha algumas coisas para resolver cedo, aleluia. Então por esse motivo decidi que a gente faria nosso tempo agora, meio-dia. Sejam bem-vindos e eu tenho certeza que seremos abençoados. Você crê nisso? Amém? A gente está nessa semana falando sobre planejamento espiritual. E hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou com a gente semana passada. Eu estava na conferência de pastores e líderes em Goiânia e um dos nossos pastores do Conselho Apostólico deu um exemplo que eu digo, rapaz do céu, que coisa simples e poderosa. Todas as coisas de Deus são simples, você precisa entender isso. Muitas vezes nós queremos dificultar as coisas e tratar as coisas espirituais como que se elas fossem exóticas, profundas demais, mas a verdade é que tudo que vem de Deus é simples. Deus, claro, é profundo, Deus, claro, ele é infinito em suas características, mas ele nos ama tanto que consegue, como que eu posso dizer para você? Ele consegue desmistificar o complexo e transformar todo o ensino, todo o exemplo, todo conhecimento em algo simples para que cada pessoa possa compreender, independente do conhecimento, independente da capacidade que ela tem, e até mesmo apesar das limitações que todos nós carregamos. E eu quero falar sobre isso. Nós precisamos aprender a planejar com simplicidade. E como planejamos com simplicidade? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Mateus. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6. Esse é o texto que eu quero ler com você. Mas antes de ler o texto, eu quero dizer que se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso devocional diário, você precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você possa ser avisado todos os dias quando a gente começar as nossas reuniões aqui. E se você já está aqui comigo, eu queria que você clicasse no botão gostei do vídeo e que você escrevesse aqui embaixo: eu preciso ser simples em todos os meus projetos. Escreve isso: eu preciso ser simples em todos os meus projetos. Porque muitas vezes nós queremos dificultar as coisas. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança os alvos e os projetos que Deus tem para nós? Porque em vez de a gente ser simples naquilo que definimos, a gente começa a enfeitar o pavão. Sabe o que é enfeitar o pavão? É transformar em complexo aquilo que podia ser simples. Então, Jesus nos deu um princípio e nos ensinou um caminho para que a nossa vida seja construída de maneira abundante, mas também de maneira palpável, de maneira prática. Ele estabeleceu um fundamento e esse fundamento de Deus vai nos fazer crescer, vai nos fazer avançar e vai nos fazer desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. Mateus capítulo 6, eu vou ler o versículo de número 31 e o 32. Abra aí a palavra, por favor. Mateus 6, 31 e 32. Diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos?
que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja só, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não viva por aquilo que é natural. Não tenha o seu coração preso nas coisas que são temporais, passageiras. Aprenda a buscar aquilo que é eterno. Aprenda a não permitir que o seu coração viva ansioso por aquilo que é mundano. Você sabe, eu sou pastor e todos os dias eu preciso atender as pessoas. Todos os dias eu preciso aconselhar, todos os dias eu preciso instruir os irmãos. E você sabe, todas as vezes que eu vou conversar com as pessoas e eu percebo que a vida delas está bagunçada, que o coração delas está ansioso, assim como o médico faz, né? Eu faço algumas perguntas, vou anotando algumas respostas e baseado nisso eu trago o diagnóstico. E o diagnóstico é quase sempre os mesmos. Eu falo, irmão, irmã, o seu problema é que você está preso àquilo que não deveria estar preso. Você está preocupado com coisas que os gentios buscam. Seus olhos estão focados e você está investindo a sua atenção naquilo que é passageiro. E todas as vezes que a sua atenção está presa nisso, você deixa de provar daquilo que Deus tem para você. E Deus, irmãos, me dizem, pastor, como que eu posso mudar essa realidade? Eu falo para eles, olha, você tem que fazer o que Jesus disse. No versículo 33 de Mateus 6, o Senhor fala assim, ó, busque o reino dos céus em primeiro lugar. Antes de todas as coisas, coloque o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor acima de tudo. Coloque os seus olhos lá, estabeleça o seu olhar para lá, alinhe o seu coração nessa direção. E todas, absolutamente todas as outras coisas serão acrescentadas. O nosso coração precisa estar alinhado nisso. Os nossos olhos precisam estar alinhados nisso. Muitas vezes, a gente esquece que o reino de Deus precisa ser a prioridade. Constantemente eu também escuto perguntas e as pessoas me dizem, pastor, o que deve ser prioridade na minha vida? Como que eu devo construir o meu futuro? O que vem primeiro, o que vem depois? E é aquilo, né, irmãos? Nós estamos terminando o ano. Hoje é dia 10 de dezembro. Estamos aí na reta final. Faltam 21 dias. Aí quero te dizer, tua vida pode ser transformada em 21 dias. Eu declaro em nome de Jesus que se nesse ano de 2025 você não provou daquilo que Deus tem, existe tempo para você. Como que eu provo do que Deus tem para mim? Crendo. É crendo. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua história. E você precisa se mover de acordo com a sua fé. Você precisa alinhar a sua vida de acordo com a fé que tem no teu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe como você constrói prioridade? Diferente do que o mundo diz. O mundo fala assim, ó. Deus em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Igreja em terceiro lugar. Trabalho em quarto lugar. E tem aqueles que mudam, né? Tem gente que fala assim, ó. Deus em primeiro lugar, porque todo mundo coloca Deus em primeiro lugar. Igreja em segundo lugar. Família em terceiro lugar. Trabalho em quarto lugar. Tem gente que muda, tem gente que fala Deus em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Trabalho em terceiro lugar. Igreja em quarto lugar. E eles me perguntam, pastor, o que você acha disso? Eu falo, no reino de Deus não existem essas coisas.
Primeiro que não tem como separar Deus da igreja. Se Deus é o primeiro lugar, ele é o cabeça. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Então eu preciso me envolver com a obra de Deus em prioridade extrema na minha vida. Isso não significa que eu vou deixar a minha família em segundo lugar, porque a minha família também é a igreja. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ah, pastor, mas eu conheço gente que se envolve na igreja e deixa a família. É porque não entendeu que nós não deixamos a família para servir a Deus. Nós servimos a Deus com as nossas famílias. E muitas vezes nós responsabilizamos a igreja. Ah, por causa da igreja. As pessoas estão passando dificuldade, o casamento não está legal, o trabalho não vai bem. Esses dias a mãe de um jovem me procurou dizendo: pastor, o meu filho só quer saber de igreja e não quer trabalhar. Tá errado. Eu falei: tá mesmo. Tá mesmo. Ele precisa ser envolvido sim com o reino de Deus do jeito que ele é. Mas ao mesmo tempo, ele precisa entender que quando ele está trabalhando, ele está servindo ao Senhor, não aos homens. Então ele precisa ser o melhor trabalhador da empresa na qual ele está. Isso se chama coerência. Agora, você precisa entender. Esse negócio de colocar prioridades de maneira numérica é tolice. Porque tem gente que diz assim, ó: no próximo ano eu estou me planejando para dar mais atenção para a minha família. Então eu vou trabalhar menos. Então eu vou servir menos a Deus, ou então eu vou participar menos da rotina da igreja. Porque a minha família precisa de mim. Não funciona desse jeito. Outros dizem: no próximo ano eu vou focar em trabalhar. Eu preciso fazer um pé de meia. Eu preciso sair das dívidas. Então eu vou precisar ter menos tempo com a minha família, para que eu possa ter recursos suficientes para cuidar bem da minha família. Isso é tolice. Você precisa aprender uma coisa, que é o que eu disse no começo aqui do nosso encontro. A vida é como uma roda gigante. Cristo precisa estar no centro. Ele está no centro. E à medida que a roda gigante gira, vai existir momentos específicos que exigirão de nós ações específicas e intencionais. Mas Ele está no centro. Não existe primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Mas uma coisa precisa ter no seu coração: o primeiro lugar é do Senhor. Deus é primeiro lugar nos seus pensamentos. Deus é primeiro lugar no seu coração. Deus é o primeiro lugar nas suas conversas. Deus é o primeiro lugar no seu tempo. Deus é o primeiro lugar no seu dinheiro. Você precisa estabelecer isso. Ele é o segundo, Ele é o terceiro, Ele é o quarto lugar, porque tudo envolve Ele. Estabelece no seu coração isso. Eu vou planejar 2026 colocando o Senhor Jesus e o seu reino em primeiro lugar. Eu não vou deixar minha família. Eu não vou deixar de trabalhar e ser sério. Mas eu também não vou deixar de me envolver com a igreja. O reino é em primeiro lugar. Então eu vou me envolver com o reino de Deus acima de todas as coisas. E eu vou trazer a minha família para que a gente possa servir a Deus juntos. E eu vou encarar o meu trabalho não como um lugar onde eu estou ali buscando dinheiro todos os meses e dependendo de um salário todos os meses. Não. O meu trabalho é uma maneira de eu glorificar a Deus com os meus dons. E no meu trabalho eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus para que pessoas sejam abençoadas através da minha vida. Serão abençoados aqueles que eu sirvo. Serão abençoados aqueles que me abençoam financeiramente, porque eu sou abençoado. E tudo que eu faço traz frutos de bênção. Dentro da minha casa, não vou lidar de forma natural.
Eu vou trazer Jesus para o centro. Estabelece na sua casa, todos os dias, fazer um devocional juntos. A gente está fazendo um devocional hoje aqui, 12:00. Agora é 12:10. Estabelece todo dia, na hora do almoço, ou de manhã no café, que a gente sempre faz aqui os nossos devocionais de manhã. Talvez a gente podia até mudar, vamos orar aí, ver o que o Espírito Santo nos fala. Deixa teu comentário aqui embaixo se você prefere de manhã ou meio-dia. Eu prefiro de manhã. Acho que começar o dia aqui é melhor, mas vocês que estão aqui, a gente tá juntos. A gente vocês são minhas ovelhas preciosas. Então eu quero ouvir vocês. Decide no seu coração, todos os dias, lê a palavra com a sua família. Uma vez por semana, faz um culto na sua casa. Glorifica a Deus, tira um dia da semana para estar com seus filhos. Isso também é espiritual. Mas leva a sério o reino de Deus, se envolve com a igreja. Decida liderar, decida servir, decida estar na frente. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. É o teu envolvimento com o reino de Deus que vai fazer com que a sua vida seja cheia do Espírito. E é a sua vida cheia do Espírito que vai fazer você provar de uma casa, de um casamento e ter uma família abençoada e bendita. É uma vida cheia do Espírito Santo que vai fazer você ser um empresário, um empreendedor, um trabalhador mais eficiente, mais inteligente, mais capaz, mais sábio. Você precisa se envolver no reino de Deus. Para encerrar, eu quero te dizer, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus no centro da roda gigante da sua vida. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Eita glória! Rapaz, fazer a live essa hora é bom. Gostei. Parece que eu fico mais animado. Eu vou encerrar aqui. Quero orar pela sua vida agora. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu declaro poder, favor e graça de Deus sobre eles. Que em cada família o Senhor seja o centro. Que em cada coração o Senhor seja o centro. Que em cada trabalho, que cada ambiente de trabalho o Senhor seja o centro. Eu abençoo aqueles que estão em suas casas agora. Eu abençoo aqueles que estão no trabalho agora. Eu abençoo as mãos e o coração deles. Eu também abençoo aqueles que estão passando por dias de dificuldade e declaro que o Senhor é a mão estendida que os tira de todo o lamaçal de pecado. O Senhor é a mão estendida que nos tira do abismo da solidão. Fortalece o cansado agora. Traz saúde ao enfermo agora. Toca o corpo físico deste irmão que está passando por dores e que recebeu um diagnóstico médico contrário. Eu declaro o poder do Espírito sobre ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você me ajude a compartilhar esse vídeo. Eu preciso que você me ajude a fazer com que mais gente possa ouvir essa palavra. E amanhã a gente vai estar junto normalmente, 7 horas da manhã. E se você tiver um pedido de oração, deixa aqui embaixo, que eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.